Olá, mais uma vez eu penetro na intimidade do seu lar, da sua casa, de onde você estiver, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou Carlos Gasparotto e tenho prazer em ensinar a palavra de Deus a todos vocês que têm oportunidade de me assistirem. Tem um cântico que diz assim: Deus é Deus, mas Cristo também é Deus, né? E nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas adoramos a Deus pelo que Ele é. E é por isso que Cristo deve ser adorado, porque Ele é Deus. E essa palavra que eu trago nessa oportunidade tem por título: Características de Cristo como Deus. Características de Cristo como Deus. Tem sido muito intensa a discussão acerca da divindade de Cristo entre as correntes de crenças menos afinadas com o verdadeiro evangelho dos apóstolos. E essas correntes, embora reconhecendo que Jesus é filho de Deus e um grande profeta, afirmam que ele era apenas homem e não Deus. Porque seria impossível, dizem eles, Jesus ser Deus e homem simultaneamente, ao mesmo tempo, dizem essas correntes religiosas. E hoje eu trago o ensino do livro bíblico de Hebreus, livro cuja autoria incerta, embora alguns achem que o autor de Hebreus seja o apóstolo Paulo. Logo no primeiro versículo do livro, no capítulo 1, verso 1, o escritor bíblico reconhece que no passado Deus falou ao povo de Israel pelos profetas, por meio dos profetas. No entanto, ele afirma que nos últimos dias Deus falou por meio de Jesus, de forma especial e de maneira muito superior à forma que os profetas ensinaram. E ele explica, o livro de Hebreus, os motivos do testemunho de Cristo ter sido superior ao dos profetas, que Jesus foi constituído herdeiro de tudo, e que foi Ele que criou todas as coisas que existem. Hebreus 1, versículo 2. Então, o livro de Hebreus tenta mostrar por que motivo o testemunho de Cristo é superior ao testemunho dos profetas. Em primeiro lugar, Cristo é herdeiro de tudo e de todos, porque Ele é chamado de filho, uma vez que só um filho pode herdar os bens que um pai tem. Lembrando, que na eternidade e na velha aliança não existiam as figuras de pai e filho para o Criador e para a palavra. Não existiam essas figuras de pai e filho na antiga aliança ou no Velho Testamento, mas apenas as figuras de Criador e da palavra, ou do verbo vivo, do verbo de Deus. Porque o Criador só foi chamado de Pai e Cristo só foi chamado de Filho com a encarnação no corpo de Maria. Veja Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ou seja, o livro de Hebreus está perguntando, porque que Deus jamais chamou algum anjo de filho. Deus nunca chamou os anjos de filhos, E outra vez, por acaso, eu disse ao anjo: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então esse é o chamado especial de Cristo como Filho de Deus. Portanto, teve um dia e local,
em que Jesus foi gerado. Porque o texto diz assim: eu hoje te gerei. Hebreus 1:5, eu hoje te gerei. Então teve um dia e teve um local em que Jesus foi gerado. E esse dia ocorre nos tempos de Herodes. E esse dia ocorreu nas montanhas de Judá, quando o anjo visitou a Maria. O anjo Gabriel visitou a Maria. Nesse dia, que se chama hoje, é que Cristo foi gerado, foi gestado no útero de Maria, pelo poder do Espírito Santo. E o anjo Gabriel diz a Maria: porque o manto do Altíssimo te cobrirá, e o ser que foi em ti gerado pelo Espírito Santo se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É por isso que se diz de Jesus: gerado, mas não criado. Porque Cristo nunca foi criado, Ele sempre existiu. Porque Ele é Deus. E Cristo é o único homem que é pré-existente. Nenhum de nós somos pré-existente, ou seja, que já existia na eternidade, embora exista uma corrente enganosa que diz que sim. Porque não existe nenhum outro homem que foi criado na eternidade, pois só Cristo estava lá. Ele é pré-existente. Mas nós, filhos de Adão, somos criados, corpo, alma e espírito, no útero de nossas mães, que é uma maravilha, uma bênção, né? Vendo ali minha netinha andando para cá e para lá, mas no dia que ela foi gerada num determinado dia, né? Que foi 25 de janeiro de 2020. É aquele dia que ela foi gerada corpo, alma e espírito. É uma bênção para os pais poderem gerar uma alma. Se já é uma bênção poder gerar um corpo, é uma bênção maior gerar uma alma. E é uma bênção muito maior ainda gerar um espírito. Pois é esse o poder da gestação. Esse é o poder da concepção, de um homem e uma mulher gerarem uma vida, uma alma e um espírito. Então Cristo foi gerado em Maria, mas não criado, porque Ele já existia na eternidade. Ele já é pré-existente. Antes de vir ao mundo, Jesus já existia. Então eu estou mostrando aqui o texto, né, que vai dizer quais as características de Cristo como um ser divino, de Cristo como Deus. Então eu comecei afirmando que Jesus foi gerado em um determinado dia, em um determinado local, mesmo sendo pré-existente. Então esse texto de Hebreus diz que Cristo é filho e é herdeiro. E eu disse que Ele é, em primeiro lugar, herdeiro porque Ele é filho. É herdeiro porque criou todas as coisas. E em segundo lugar, Cristo é herdeiro de Deus, porque Ele herda aquilo que Ele mesmo criou. E o que é que Jesus herda como filho de Deus? Efésios 1, versículos 9 e 10, Paulo diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu plano eterno, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Então Paulo diz que na plenitude dos tempos, um tempo específico, um tempo que é considerado o maior tempo da humanidade, o maior tempo de todos os tempos, se chama plenitude dos tempos, foi quando Jesus veio ao mundo e morreu por nós. E morrendo, ele congrega, ele reúne em si mesmo todas as coisas. Ele reúne todas as coisas que estão na terra, em todos os tempos. Ele reúne em si todos os homens, todas as criaturas, todos os peixes do mar, todas as aves do céu, tudo que está na terra. Ele reúne todas as nações em si mesmo, e também reúne tudo que está nos céus. Cristo chama para si, atrai para si o trono de Deus, atrai para si os anjos, atrai para si a água da vida que está nos céus, atrai para si a cidade santa, Jerusalém celestial, atrai para si todas as vidas que lá estão. Então o plano eterno de Deus é congregar, é reunir em Cristo todas as criaturas celestiais e todas as criaturas da terra. Esse é o plano eterno de Deus, de engrandecer aquele que é pré-existente, torná-lo preeminente. De pré-existente ele é preeminente. Preeminente é preeminência, importância. Então Cristo reúne em si tudo, porque ele é engrandecido, porque ele se humilhou a si mesmo para receber, humilhou-se a si mesmo para se dar a si mesmo em favor de todos os homens, e porque se humilhou a si mesmo, não tentando usurpar a posição de Deus, Deus o engrandece, Deus o glorifica e reúne sobre ele todas as coisas, e tudo é dedicado a ele, porque ele é o sublime de todos os sublimes. É por esse texto de Efésios, nós vemos que Deus criou um plano na eternidade, em que Cristo herdaria todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nisso nós também, os cristãos, os que nasceram de novo, os que confessaram a Cristo, estão incluídos. Como Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 11, quando ele diz: nele, Cristo, digo eu, em quem também fomos feitos herança, ou seja, nós somos herança de Cristo, ele vai nos herdar, ele já nos herdou. Então somos herança do Filho, somos a sua coroa, a sua glória. O Salmo número 2 traz um verso muito conhecido, é o verso 8, onde Deus promete ao descendente de Abraão, que é o Cristo que havia de vir, que ele herdaria todas as nações. Veja o Salmo 2, verso 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então já estava prometido aquele que haveria de vir. E esses salmos foram escritos mais ou menos 1100 anos antes de Cristo nascer. 1100 anos antes de Cristo nascer. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. E é por isso que nós dizemos que os salmos são profecias a respeito de Jesus. Os salmos são proféticos em relação a Cristo. Posto isto, passemos à descrição das características de Cristo como um ser divino, que é o título dessa mensagem. As características de Cristo como Deus. Elas se encontram em Hebreus capítulo 1, versículo 3.
Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual, que é Cristo, né, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas da majestade de Deus. Vou repetir o versículo, presta atenção. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra ou à direita da majestade de Deus nas alturas. Essas características descritas nesse texto somente podem ser encontradas em alguém como Jesus de Nazaré, só em alguém como Jesus mesmo, e não em qualquer outro mortal desta terra. Então vejamos a primeira característica desse texto de Hebreus capítulo 1, verso 3. Vamos fatiá-lo aqui em 4 partes. A primeira característica de Cristo como Deus está na primeira parte do versículo, e diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus. Cristo é o resplendor da glória de Deus e também é a expressa imagem da pessoa de Deus. Então esse texto diz que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a imagem expressa da sua pessoa. Resplendor da glória quer dizer que Cristo tem o brilho intenso no seu ser, na mesma intensidade que Deus é Deus. Então, o resplendor da glória significa que Cristo tem o mesmo brilho intenso de Deus. Ninguém mais pode ter esse brilho a não ser Jesus. O apóstolo expressou a glória de Cristo em uma visão. O apóstolo João expressou a glória de Cristo em uma visão que ele teve na ilha de Patmos, em que descreve os olhos de Cristo como chamas de fogo, os cabelos tão alvos, tão branco como a neve, pés semelhantes a latão reluzente, como bronze refinado numa fornalha, e voz como cachoeiras de água. Apocalipse capítulo 1, né? Ele vê Cristo dessa forma. Então essa forma expressa a glória de Cristo na visão de João, quando estava na ilha de Patmos. Quando eu estive nas cachoeiras do Iguaçu, alguns poucos anos atrás, eu tirei uma foto, que até ela se encontra no Facebook, na minha página, a 30 centímetros da cachoeira, que jorrava toneladas de água. Eu estava aqui, né, era um patamar que todos apreciavam a caída da cachoeira, e à minha esquerda tinha um vidro que separava da água caindo, jorrando toneladas de água, e ali que eu tirei aquela foto. Era tanta água, era tanto barulho, que a gente nem conseguia conversar, tamanho o barulho das águas jorrando daquela cachoeira, daquelas cachoeiras. Então, essa expressão que João usa, vós como cachoeiras de águas, ou vós como muitas águas. Então, quando o Cristo ressurreto falava nos céus, era como cachoeiras de água, né? Era como um zumbido violento de cachoeiras de água caindo, né? Era um eco
tão intenso, que parecia mares de águas jorrando. Então essa é a glória do Cristo que João percebeu no reino dos céus, em visão dada por Cristo a ele. O texto continua aqui dizendo que Cristo, além de expressar a glória de Deus, ele era a expressa, ou é, né? Porque ele está vivo, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Então qual a diferença da expressa imagem da pessoa de Deus, que Cristo representa, com a imagem de Deus ao nos criar no jardim do Éden, né? Quando o Criador e a palavra, o Criador, a palavra e o Espírito disseram em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então qual a diferença da expressa imagem de Deus em Cristo, da imagem que nós temos ao sermos criados? Então o Criador, o Logos, a palavra, o Verbo e o Espírito estavam dizendo que Adão foi feito à imagem do Cristo que haveria de vir, que Adão teria apenas a imagem de Deus, mas a semelhança somente seria alcançada por meio do Cristo ressuscitado no seio da igreja. Então quando o Pai, o Criador, a palavra e o Espírito disseram, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, naquele momento eles fizeram só a imagem. Adão foi feito à imagem do Cristo que haveria de vir, mas a semelhança, o homem só alcançaria por meio da ressurreição de Cristo. A semelhança do Altíssimo só se adquire quando você diz, eu morri com Cristo, como Cristo morreu, também morro com Ele, porque eu sou de Cristo, porque eu confesso a Cristo na minha vida, eu nasci de novo. Então somente alcançarão a qualidade de semelhantes ao Altíssimo aqueles que forem salvos por Jesus Cristo, e nenhum outro, nem mesmo os profetas do Antigo Testamento alcançarão a semelhança de Cristo, a semelhança do Altíssimo, porque a semelhança do Altíssimo só alcançarão aqueles que forem salvos por Jesus Cristo, enquanto que os da antiga aliança foram salvos pela promessa no Cristo que haveria de vir. Eles foram salvos pela fé na promessa de que o Messias viria, mas nós cremos que o Messias já veio, e nele cremos, nele crendo, nós somos salvos, somos transformados à imagem do Altíssimo. Portanto, somente os cristãos são semelhantes ao Altíssimo, porque alcançam essa posição ao nascerem de novo por meio de Cristo. Já a expressa imagem de Deus, só Cristo a revelou a nós, quando se fez homem, pois Cristo é a revelação máxima de Deus aos homens. Um dia Filipe perguntou para Jesus, o apóstolo Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou, Filipe, olha para mim, olha para mim. Jesus atraindo para si, né? Olha para mim, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai. Filipe, entenda, eu e o Pai somos um só. Eu represento a imagem do Pai, eu sou a expressa imagem do Deus vivo. Em Colossenses 1,15 o apóstolo Paulo escreveu, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha para Cristo que você olha para Deus. Quando os discípulos olhavam para Cristo, era a imagem de Deus que eles deviam ver, porque Deus estava entre eles, e Jesus diz, a vós é chegado o reino dos céus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Porque Jesus Cristo é o primogênito? Porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro a ressuscitar e não morrer de novo. Porque Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Isso é vida eterna. O primeiro, o primogênito de toda a criação. E em Colossenses 1,19, Paulo completa assim: porque foi do agrado do Pai, foi da vontade de Deus, que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, somente em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo nós podemos olhar para Ele e dizer: Ele é Deus, é verdadeiro Deus vivo. Quando nós olhamos para Maomé, nós não podemos dizer que ele é Deus. Quando olhamos para Hare Krishna, não podemos dizer que ele é Deus. Quando olhamos para Buda, tampouco podemos ter o atrevimento de que Buda é Deus, é um Deus. Só Cristo é o primogênito que ressuscitou, morreu e ressuscitou, e carregou sobre si cativo o cativeiro, todos os pecados Ele carregou, Ele levou. Toda a nossa confusão humana, todas as nossas dúvidas, toda a condenação, todas as trevas que nos afastavam de Deus, que caiu sobre o jardim do Éden com a rebelião de Adão, a desobediência de Adão, Ele restaura, Ele nos conduz, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Somente Cristo reúne as condições para ser Salvador e Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele era homem, e Ele era homem para identificar-se com nossas fraquezas, com nossos sofrimentos. Mas Ele também é Deus para ter o poder de nos salvar, porque se Ele fosse só homem, não salvaria. E se Ele fosse só Deus, Ele não teria fraqueza para entender o que se passa no coração de um ser humano. Então é por isso que em Cristo reúne 100% homem, 100% Deus. Portanto, a expressa imagem de Deus em Cristo significa que nele habita toda a plenitude de Deus, enquanto que no homem natural, o homem Adão, criado no jardim do Éden, ele era a imagem apenas física, mas não imagem espiritual de Deus. A imagem de Adão no jardim do Éden era apenas a imagem de um homem natural, não a imagem de homem espiritual, como é a imagem do último Adão, o Cristo, em que habita a plenitude de Deus para poder conduzir o cativeiro para a salvação. Então, essa é a primeira característica, a expressa imagem da sua pessoa, a glória de Deus. Nele habita a glória de Deus e a expressa imagem de Deus. A segunda característica de Cristo como ser divino, daquele texto de Hebreu, diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo como verbo divino, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, diz o evangelista João, no seu primeiro versículo do seu evangelho. Então Cristo como a palavra, o Logos de Deus, Logos é palavra no grego, sustenta todas as coisas, a criação, tudo que existe e todas as criaturas Ele sustenta sobre si. Certo dia Cristo disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Na verdade, esse nada podeis fazer é nada mesmo. De nós mesmos nada nós podemos fazer. Sem Cristo nós nada somos e nada temos. Eu já vi no noticiário vários casos de bandidos que tentaram assaltar alguns pastores que estavam orando.
mas foram fulminados e caíram mortos por causa do poder de Deus, o poder de Cristo que havia naqueles pastores. Essa semana passada mesmo teve um novo caso, um outro caso. Vocês podem procurar na internet e no YouTube, vocês verão vários casos, dizendo que bandido morreu fulminado, né, por um anjo, quando tentava assaltar os pastores. Eu não digo que isso é uma regra, tá? Não siga isso como uma regra, mas são alguns testemunhos de Deus aos homens. É isso. Sem Cristo, nenhuma das células de nosso corpo pode subsistir. Aqueles bandidos estavam sem Cristo, por isso caíram fulminados quando tentaram assaltar alguns servos de Deus. Nenhuma das nossas células podem subsistir sem a força, o poder de Cristo em nós. A palavra de Deus nos afirma que todas as coisas são sustentadas por Jesus, o autor da criação. Não é por acaso que o universo é regido por leis físicas, como a lei da gravidade, a lei da dinâmica, e temos ultimamente a estrutura do átomo, que é dividido em prótons, nêutrons e elétrons. Olhem a fantasticidade de Deus. Estou criando uma palavra aqui para mostrar, para dar ênfase, como Deus é fantástico. Lá no Jardim do Éden já existia isso. Então essa divisão do átomo, né, em prótons, nêutrons e elétrons, somente foram quantificados em 1932, que são elementos atômicos somente divididos com a bomba atômica em 1945. Na divisão do átomo é que existe aquela explosão fantástica e poderosa da bomba atômica. Quando o átomo é dividido, acontece isso. E pensar que os átomos sempre estiveram presentes na criação. Ou seja, o mesmo Jesus que disse haja luz, já sabia que os elétrons tinham carga negativa, que os prótons tinham carga elétrica positiva e que os nêutrons não possuíam nenhuma carga elétrica. Jesus tudo criou e tudo sustenta com o seu poder. E aqui segue uma curiosidade sobre o átomo. Quem colocou o nome de átomo, a menor partícula atômica, foram os gregos no século 4 a.C. Eles colocaram o nome de átomo, a menor partícula de um corpo, né, de alguma coisa. Pois eles acreditavam que um corpo físico só poderia ser dividido tantas vezes até não poder ser mais dividido. E por isso colocaram a menor partícula do universo, né, a menor partícula física, eles colocaram o nome de átomo, que significa no grego não divisão. O A, todo mundo sabe, né? Atóxico, quer dizer que é negativo, não tem, o A é negativo, é não tem tóxico, né? Amoral é uma pessoa que não tem moral. E átomo é não divisão, porque A é não e tomo é divisão. Então os gregos acreditavam que o átomo jamais poderia ser dividido. Em 1945 os cientistas comprovaram que a divisão do átomo é possível e além disso é poderosa. Então o nome átomo é uma ironia, porque quer dizer não divisão, mas ele pode ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons, como já sabemos, e a sua divisão é terrível. Então Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim, queridos, nós somos sustentados pela palavra de Cristo. Quando sua vida estiver parada, diga a palavra de Cristo, levanta e anda. Quando a tua vida estiver uma tempestade, diga a palavra de Cristo, mar, aquieta-te. Quando suas esperanças estiverem desvanecidas, diga a palavra de Cristo, sai para fora. A mesma palavra
que Cristo disse para Lázaro, que estava morto na sepultura: se as suas esperanças estiverem mortos, chame a vida e diga: sai para fora. Porque há poder nas palavras de Cristo, porque Ele é a própria palavra encarnada de Deus. Então a segunda característica, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Terceira característica de Cristo como Deus: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Na velha aliança havia somente o cordeiro pascal, que era espargido anualmente no altar do tabernáculo, Quando, na ocasião da Páscoa, o sumo sacerdote, ele degolava o cordeiro e espalhava o sangue do cordeiro, espalhava no altar. Era sangue para todo lado, Ele fazia isso uma vez por ano, durante a Páscoa. Primeiro no altar do tabernáculo e depois no altar do templo, construído em Jerusalém. Porém, esse ato que purificava os pecados do sacerdote e do povo, no tabernáculo ou no templo, era apenas uma representação do Cordeiro de Deus que haveria de vir. Vejam Zacarias 13:1, essa promessa do profeta: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, porque Jesus é a fonte aberta, Ele é descendente de Davi. E para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Naquele dia haverá uma fonte. Fonte é água. Para o judeu, biblicamente, água significa purificação. Então naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Naquele dia é o dia da vinda de Cristo, que é a fonte que jorra para a purificação dos povos. Porém, esse cordeiro pascal, o cordeiro lá do templo, que o sacerdote degolava para perdão dos pecados, para a purificação do povo, era um ato simbólico de purificação, mas não tinha o poder de redimir, não tinha o poder de salvar. O cordeiro do templo não tinha o poder de salvar ninguém. Era apenas um ato profético, um ato simbólico de purificação. Vejam o que ensina Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, os sacrifícios do templo eram repetidos ano após ano, mas o Cordeiro de Deus que veio, o único ato de sacrifício, a sua morte no Calvário, trouxe eterna redenção para sempre. Um ato que não precisa mais ser repetido. Animal algum, homem algum, a não ser Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, teria qualificações ou poder para salvar alguém. O livro de Hebreus diz ainda que se um animal, o cordeiro pascal, santificava o sacerdote e o povo, quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Ou seja, o sangue de um animal tinha o poder de purificar e de santificar o povo, mas não garantia a herança eterna, e o ato tinha de ser repetido anualmente, enquanto que o sacrifício de Cristo foi um único ato, e para sempre se verão os seus efeitos. Hebreus 9,15 também diz que, e por isso ele é mediador de um novo testamento, ou seja, somente o Deus vivo poderia ser mediador de um novo testamento. E Cristo é o Deus vivo, que é esse mediador, esse nosso intercessor.
Então Hebreus diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa de herança eterna. Os chamados são os redimidos, que foram chamados para serem salvos e responderam sim a esse chamado. Essa é a promessa feita por Deus ao povo de Israel e a todos os demais povos da terra, que Ele enviaria um Salvador vindo de uma mulher. É por isso que os judeus erram rejeitando a Cristo, dizendo que Ele não pode ser Deus porque Ele é um homem, porque desconhecem a natureza do Messias. Em 1 João capítulo 5:11, o apóstolo escreve em sua carta: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, a terceira característica, que Cristo veio por si mesmo nos purificar dos nossos pecados e trazer a salvação eterna. Por isso que Ele é Deus. E a quarta característica, a última característica, provando e mostrando que Cristo é Deus, diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou-se à direita ou à destra da majestade de Deus nas alturas. O lado direito é o lado da confiança. Por isso que se diz, Ele é o meu braço direito na empresa, Ele é o meu braço direito na igreja, Ele é o meu braço direito aqui ou ali, Alguém dizendo de um subordinado que é de sua estreita confiança. Em Mateus 25:33, Jesus diz assim: que porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. O lado direito é o lugar da honra, onde estarão as ovelhas, e o lado esquerdo é o da desonra, onde estarão os bodes. Então o lado direito é o lado da honra, é o lado da confiança. Após a sua ressurreição, Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, conforme foi profetizado no Salmo 110. Na minha última mensagem, eu falei das profecias a respeito de Cristo no Antigo Testamento, que eu tenho catalogado 352 dessas profecias como Cristo sendo profetizado na lei, nos profetas e nos salmos. Na lei, nos salmos e nos profetas. E o Salmo 110 profetiza a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Salmo 110 versos 4 e 5: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. O verso 4 desse Salmo 110 identifica claramente Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu já preguei sobre essa ordem aqui. Essa ordem de Melquisedeque não é a ordem dos judeus, mas é a ordem dos gentios. Como vocês sabem, o sacerdote era sacerdote porque tinha que ser da ordem de Abraão, da ordem de Arão, Tinha que ser da ordem de Levi, Mas o leão da tribo de Judá, para os judeus ele veio da tribo de Judá. O Messias foi profetizado como vindo da tribo de Judá. Mas para as nações da terra, essa ordem se chama Ordem de Melquisedeque, um sacerdote do tempo de Abraão, a quem Abraão entregou os dízimos e a quem Abraão honrou. E é por isso que os gentios também procedem de Abraão por meio do Messias, por meio de Cristo, descendente de Abraão. Mas a ordem na qual Cristo é servo e atende aos gentios se chama Ordem de Melquisedeque. Então Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para salvar os gentios. Já o verso 5 do Salmo 110 profetiza que Jesus à direita do Pai na grande tribulação
estará ferindo os reis da terra que o rejeitaram. Porque a grande tribulação é o período também chamado de a ira do Cordeiro. Será um período de 7 anos, em que os judeus e todos aqueles que rejeitaram a Cristo estarão passando por tão grande sofrimento como nunca, jamais houve na terra, debaixo da autoridade do anticristo, para que vejam aquele a quem rejeitaram. Os judeus, na grande tribulação, ao final da grande tribulação, vão clamar como nunca clamaram pela vinda do Messias, e eles olharão, e segundo Zacarias, olharão e contemplarão aquele a quem perfuraram as mãos e os pés, e verão os sinais dos cravos daqueles que o rejeitaram, e chorarão amargamente, aceitando a Cristo finalmente como seu Messias. E voltando ao texto de Hebreus 1:3, de que Cristo está à direita de Deus, Lucas 22:69, diz assim: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Em Efésios 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus. Então Cristo, como Deus, está à direita de Deus. Como Deus, Ele cumpre a promessa de após a ressurreição voltar aos céus, para interceder por aqueles a quem Ele ama. E Ele está à direita de Deus. A direita de Deus vai exercer juízo para aqueles que o rejeitaram, mas vai exercer salvação para aqueles que nele creram. Amados, esse mesmo Jesus que foi morto, ressuscitou e está à direita de Deus, tem todas as características que o qualificam como Deus e não apenas como homem. É por isso que Tomé confessou no cenáculo: meu Senhor e meu Deus, caindo de joelhos, vencendo a sua incredulidade. Meu Senhor e meu Deus, quando viu os sinais dos cravos em seus pés e em suas mãos. É um ato profético que vai se repetir no final dos tempos, quando os judeus se dobrarem em aceitação a Cristo. Esse mesmo Jesus voltará um dia para levar os que o confessam para o reino dos céus. Então você que está me vendo aí na sua casa, busque a Cristo e confesse a Cristo enquanto estamos no tempo da graça, e participe da promessa que Ele nos fez em João 6,47, quando Ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Creia em Cristo, meu amigo, minha amiga, e passe a ter vida eterna, porque só Ele, como Deus, tem o poder de te salvar, o poder de nos salvar. Que Deus nos abençoe. Amém.